E nesta terça-feira, durante cerca de 5 horas, especialistas e representantes de entidades discutiram a vacinação de crianças contra a Covid-19. E justamente para saber como foi essa audiência pública, nós vamos conversar a partir de agora com a deputada federal do PSL do Distrito Federal, Bia Kicis, a quem a gente agradece demais pela participação. Seja muito bem-vinda, deputada. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, deputada. Nessa audiência, alguns médicos se colocaram a favor da vacinação infantil, outros contrários, inclusive esses indicados pela senhora, mas eu gostaria de escutá-la sobre a sua avaliação desse encontro, o que de positivo ocorreu, o que é possível levar, inclusive, para a estratégia do Ministério da Saúde na aplicação dos imunizantes nas crianças. Por favor. Bom, em primeiro lugar, como eu disse lá na minha breve fala, em nenhum momento nós estávamos ali para condenar a vacinação. Nós simplesmente queremos que seja respeitado o direito de escolha dos pais. Esse é um direito natural, é um direito garantido nos tratados internacionais de direitos humanos. É reconhecido pela nossa Constituição. Só que nós estamos vivendo um momento em que a Constituição está valendo muito pouco. O que está valendo é a vontade dos juízes, de ministros, de prefeitos, de governadores, né? E os nossos direitos fundamentais estão sendo solapados. Então, eu ali como presidente da CCJ, a minha fala foi nesse sentido de garantir a defesa desse direito natural dos pais. Aqueles pais que, mediante informação, veja bem, é preciso tomar decisão com muita informação, com muita transparência, com muita clareza, até para que os pais possam se guiar e se orientar. Então, os pais, mediante informação e transparência, poderão decidir se querem ou não vacinar os seus filhos. Então, esse era o intuito, o nosso intuito e dos médicos que eu indiquei para a audiência pública. Deputada, seguimos com a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Deputada, o êxito de uma vacinação em massa, uma campanha de vacinação, é justamente uma grande adesão da população. Se apenas algumas pessoas vão se vacinar, o efeito coletivo da vacinação acaba não ocorrendo. Depois desse período de hesitação que o governo demonstrou em relação à vacina da Covid, e agora que já foi feita a audiência pública, como que a senhora acredita que deve ser a posição do governo, o trabalho de comunicação para que essa campanha tenha de fato o êxito esperado? Bom, primeiro, que aquilo que você chama de hesitação, eu chamo de cautela. E cautela com o que nós temos de mais valioso, que é o futuro do nosso país, que são as nossas crianças, o nosso bem mais precioso. Então, essa cautela, ela levou o governo, eu acredito que vai levar o ministro da Saúde a tomar uma posição em favor da livre escolha dos pais. E quando você fala que para que um êxito de uma campanha, para que haja êxito, é preciso que não apenas alguns poucos se vacinem, não existe no Brasil nem no mundo esse fato, de poucos se vacinarem. Hoje, no mundo, quase todas as pessoas estão vacinadas. O Brasil é um dos países que mais vacinam. E vamos pensar que até bem pouquinho tempo atrás, o que diziam? Não, as crianças, elas não transmitem. As crianças não são o alvo da campanha porque elas desenvolvem pouquíssimo a Covid. Quando não tem gravidade. Aí, de repente, muda tudo. Depois que quase toda a população adulta está vacinada, agora tem que ser as crianças. Por que essa mudança de foco? Outro detalhe, eu não sou médica, mas eu escuto os médicos, eu converso, eu estudo o tempo inteiro. Hoje, uma das coisas mais importantes para mim é essa questão da liberdade e do cuidado com as crianças. O que os médicos que estão estudando muito isso estão dizendo? Olha, essa nova variante, a Ômicron, ela não é letal, ela é muito, muito infecciosa. Praticamente toda a população vai pegar, mas ela não é letal, ela não é perigosa. E para as crianças, menos ainda. Estamos adquirindo, você está sacudindo a cabeça, não sei se você está discordando, mas eu estou repetindo aquilo que grandes cientistas estão dizendo no Brasil e no mundo. Não é uma unanimidade? Não.
Inclusive, tem médicos que estavam defendendo muito a vacinação em crianças e eu mostrei que existe aí um possível conflito de interesse, que são médicos que são donos de clínicas de vacinação, tá? Então, fica ali, né, essa dúvida que eu fiz questão apenas de mostrar aos pais. Vamos pensar, tem pessoas que assinaram um termo de ausência de conflito, aí quando você pega o termo para ler, são patrocinados por empresas como Pfizer, como AstraZeneca. Então vamos com calma, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando das nossas crianças, nós estamos falando de algo que pode não ter volta. Deputada, só para esclarecer, porque eu balancei a cabeça mesmo, porque quando a senhora fala que a Omicron não é letal, dá a entender que ninguém morre por pegar a Omicron. Eu não acredito que o que a senhora quis dizer é que ela não tem a mesma letalidade da variante anterior, que era a variante Delta, que era mais agressiva. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas morrem de gripe. É uma questão ali importante, né? Porque a Omicron, sim, ela pode ser letal, né? As pessoas morrem de gripe. Eu estou falando da agressividade da Omicron. Não estou dizendo que nenhuma pessoa vai morrer de Omicron. Que eu saiba, já morreram até algumas. Mas quando você fala que ela não é letal, é que ela não tem essa agressividade que vai sair matando as pessoas. As pessoas vão ser curadas da Omicron, vão se tratar em casa. A grande maioria não precisará ir para o hospital. E é isso que esses médicos estão pregando, inclusive dizendo que a Omicron trará essa imunidade natural, tá? Então, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher em quem eu vou confiar, qual é o médico que eu vou escolher para me orientar. Se eu achar, como pai, como mãe, que quem está certo é o médico que diz que tem que vacinar, eu vacino. Se eu achar que não, eu não vacino. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia contra a vacina. Eu não sou uma profissional da saúde, então eu já estou falando até demais quando falo essas características da Omicron. Eu estou repetindo o que eu tenho ouvido, o que eu tenho lido de médicos e cientistas, coisas que eu não sou. Mas eu sou uma pessoa do meio jurídico. Eu fui procuradora há 24 anos, eu sou advogada, então eu não posso aceitar quando eu vejo direitos fundamentais sendo roubados dos pais. Eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar aquela máxima de que as crianças pertencem ao Estado. Não, as crianças pertencem aos pais e eu vou continuar nessa luta. É só isso que eu quero, o direito de defender as crianças e os pais, o direito à liberdade de escolha. E cada um, com informação, faz aquilo que achar que é melhor para o seu filho, para a sua família. Quem quiser vacinar seus filhos, vacine, ok. Nós não estamos levantando bandeiras contra a vacinação. Nós estamos levantando bandeiras pela liberdade. Deputada Bia Kicis, a pergunta agora de Cristina Grêmio. Cristina, o microfone, por favor. Bom dia, deputada. Feliz ano novo, né? A primeira vez que a gente se fala nesse ano. Eu queria saber sobre a questão da responsabilidade, porque a gente sabe que o contrato da Pfizer, especificamente, que é essa vacina que está sendo recomendada pela Anvisa para crianças de 5 a 11 anos, ele prevê que a farmacêutica não se responsabiliza diante de qualquer efeito adverso grave, inclusive morte, que venha a ocorrer após a vacinação. E a gente sabe de casos já na vacinação de adultos que ocorreram de efeitos adversos graves, com sequelas, inclusive onerando as famílias aí para tratar problemas possivelmente relacionados à vacinação, sem falar nas mortes. Os pais estão sendo alertados? Você acha que a audiência pública, até essa consulta pública que o Ministério da Saúde abriu, trouxe esse alerta e deixou os pais em alerta de que a responsabilização vai cair sobre eles, já que ninguém se responsabiliza, ou os governos podem vir a ter que arcar com qualquer responsabilização? Bom, o que vai acontecer, né, serão as decisões judiciais no futuro que irão decidir, porque hoje você não tem ninguém responsável por efeitos adversos que podem vir da vacina. Não tem. As fabricantes não se responsabilizam, eu não entendo isso. Se eles dizem que é tão seguro, né? E eu não falei ali que a vacina era ou não experimental. O que eu disse é que está na bula, que está no relatório, é que os efeitos adversos só serão conhecidos em 2023, 2024, foi isso que eu disse, eu chamei atenção para isso. E eu aí vi rebater, não, mas a vacina não é experimental. Essa não é minha praia, não é minha seara. O que eu sei é que as próprias fabricantes estão dizendo que elas não se responsabilizam. Aquele primeiro contrato que tentaram fazer no Brasil foi altamente draconiano e o governo não aceitou.
Então, simplesmente ninguém se responsabiliza por nada, e são os nossos filhos, pessoal. Então, assim, eu quero deixar muito claro que nós estamos sendo atacados, chamados de negacionistas, antivacina, tá? Mas não adianta querer nos atacar, porque nós sabemos muito bem o que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo a vida, nós estamos defendendo as crianças, nós estamos defendendo a liberdade de escolha. Aqui ninguém é anti-vacina, não, tá? Isso é uma narrativa que é para tentar desconstruir pessoas, já que eles não conseguem desconstruir argumentos. Então, nós queremos que alguém se responsabilize. E mais, ontem teve um representante do Ministério Público que toda a fala dele foi nesse sentido, tá? O doutor Rafael Meira, que estava lá representando o Procurador-Geral da República, e ele perguntou isso ao SUS. Quem vai se responsabilizar? Porque vocês estão dizendo, e a Anvisa fala, e a própria Pfizer recomenda, que as crianças, após vacinadas, sejam acompanhadas por médico. Quem vai acompanhar? Vamos pensar no Brasil, nas pessoas que não conseguem nem marcar uma consulta pelo SUS, muitas vezes, dependendo da localidade, esperam anos para conseguir um atendimento. Quem vai se responsabilizar pelo atendimento dessas crianças? Eu sei que quem vai chorar pela morte de uma criança, seja pela doença, seja por uma reação adversa, eu sei quem é que vai chorar. Vão ser os pais. Agora, quem vai se responsabilizar, isso não está claro. Deputada, afinal, então, quais foram as principais conclusões da audiência pública de ontem? O quanto essas conclusões vão influenciar o Ministério da Saúde nas providências com relação a essa vacinação infantil? A senhora acredita que ela comece mesmo nessa segunda quinzena de janeiro? Está vindo uma carga de imunizantes da Pfizer adaptados para a pediatria? Existem planos já de compra de novas doses também para essa vacinação, para esse período agora? Eu não conheço esses detalhes operacionais, tá? Eu sou só uma parlamentar, né? Isso é coisa que fica a cargo do executivo. Mas eu acredito que sim, vai começar a vacinação, até porque muitos pais estão até desesperados para vacinar as crianças. Ok, eles têm que ser atendidos. Mas nós só queremos, o que eu entendo que seja o resultado dessa audiência, nós temos que dividir. Tem um resultado para a mídia. Para a mídia, os médicos indicados pela CCJ, que falaram em informação, em transparência, em responsabilidade, em cuidado com os filhos e direito dos pais de defender e escolher, foram humilhados pelos cientistas. Para os pais e para o público em geral, eu estou recebendo desde ontem milhares de mensagens. Deputada, muito obrigada, a senhora falou tudo que a gente queria ouvir, a senhora nos representa, obrigada por nos defender. Olha, são milhares de mensagens por e-mail, por SMS, por WhatsApp, né? SMS é uma coisa que nem se usa mais, mas por WhatsApp, por e-mail, por mensagens dentro, né, aí das plataformas, YouTube, Instagram, todas elas. Então, eu acredito que foi alcançado o nosso objetivo. Nós alertamos a população. É uma audiência pública. E mais, eu acho que o Ministério da Saúde está sensibilizado. Ficou sensibilizado. Pelo que o ministro tem falado, ele vai sim colocar a vacina à disposição, que é o que o governo brasileiro está fazendo desde o início, mas crianças não pertencem ao Estado. Então, eu espero que o ministro da Saúde, de um governo, né, que foi eleito com base em valores de família, valores conservadores, valores cristãos, esse governo vá respeitar o direito dos pais. Agora, deputada, a gente tem escutado de maneira recorrente por parte de alguns gestores públicos o discurso de que é preciso retomar a economia, o dia a dia, voltar ao velho normal. Só que muitos pais, do outro lado, ficam preocupados de levarem seus filhos à escola assim que todos estejam imunizados. Na avaliação da senhora, a imunização, a vacinação das crianças não lhe parece o caminho mais sensato? Porque se não for a vacinação, qual seria a saída? A saída é voltarmos, sim, à vida normal, uma vez que essa variante ela não é agressiva, uma vez que a maioria das pessoas já adquiriu imunidade. Não existe outra vacina que a pessoa tome e depois ela pegue a doença.
Ou então são casos muito raros, que podem acontecer. Mas quando a gente fala de casos raros, eles não embasam uma política pública. Então, pode acontecer de uma pessoa que foi vacinada para, sei lá, sarampo, catapora, pegar, eu acredito que sim, pode ser que sim, já ouvi falar que sim, mas não é comum, não é o normal. Então, assim, a gente sempre foi vacinado para não pegar a doença, não é para diminuir a agressão, o grau de violência da doença, não é para isso. E também a vacina da Covid, quando ela foi oferecida com essa promessa de que ela impediria as pessoas de pegarem. Como as pessoas continuaram pegando e transmitindo, aí tiveram que mudar o discurso, dizer que era para diminuir a internação, a gravidade, diminuir as mortes. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas vacinadas continuam pegando, continuam transmitindo. Então, a gente precisa começar a parar de ser guiado pelo pânico. A gente precisa saber que nós somos mortais. A gente precisa saber que a gente não pode ficar escondido debaixo de uma cama, aterrorizado. Ontem teve um médico que falou isso, nós estamos sendo guiados pelo pânico. O pânico não é a solução. A gente ficar trancado em casa ou não sair, porque existe 1, 2 pessoas que não estão vacinadas ao redor na nossa esquina, isso não é a solução. Ok, Diogo Schelp. Não, só esclarecendo que existem sim vacinas que não necessariamente impedem a pessoa de pegar a vacina. A própria vacina da gripe, por exemplo, tem como principal função evitar os casos graves da gripe, principalmente naqueles grupos etários que são mais vulneráveis, né? E a vacinação, ela diminui a transmissão e diminui o contágio. E mais importante de tudo, diminui bastante hospitalizações e morte. Esqueceram de avisar isso para os cientistas que estão lá na Antártida, isolados de todo mundo. Esqueceram de avisar que com a vacina você não transmite, que você não pega, né? Então, assim, diminui mesmo. Até que ponto? Não é o que a gente está observando. Nós estamos vendo pessoas com 2 doses, 3 doses, até morrendo. E morrendo não só da doença, como de possíveis causas adversas. Quando eu comecei a ver assustadoramente o número de pessoas morrendo, de morte súbita, infarto em pessoas jovens, eu não saí por aí falando. Eu fui conversar com o médico, falei, escuta, isso já era normal, só que antes não era noticiado? A gente não pode sair acusando sem saber. Eu preciso saber se já existia isso, só que antes não vinha à tona, não vinha público. E o que eu estou recebendo de relatórios dizendo que pelo menos 40% de aumento, tá, de mortes súbitas e de infartos em pessoas jovens depois que começou a vacinação. Então vamos com calma, porque não adianta a pessoa não morrer de Covid e morrer de outra coisa. Eu ontem li um relatório de uma seguradora, um agente de seguros nos Estados Unidos, dizendo que aumentou em 40% o número de mortes e não é por Covid. Então, as seguradoras estão começando a ficar, opa, peraí, desse jeito a gente não tem como pagar o seguro, como pagar o prêmio. Está morrendo muita gente, morrendo muito mais do que em todos os anos. Então, assim, os alertas estão sendo ligados aí. Perfeito, deputada. Né? E aí fala assim, vamos brigar agora, seguradoras e fabricantes de imunizantes, como é que vai ser isso, né? O que a gente está vendo é um número de aumento de mortes e, segundo o relatório dessa seguradora americana, não é por Covid, é por outras. Qual seguradora, deputada? Diogo, eu peço licença, deputada. Diogo, eu peço licença, a gente tem que encerrar a entrevista por conta do horário. Eu quero agradecer demais a participação da Bia Kicis, deputada federal do PSL do Distrito Federal, falando sobre todos os processos que envolvem a vacinação de crianças. Deputada, muito obrigado.